Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá tranquilo ou não? Tá sussa? Não, acho que ninguém tá tranquilo. Eu não estou tranquilo. Com o que tá acontecendo hoje no Brasil, ninguém tá tranquilo. É possível que estejamos aí vivendo o maior escândalo de crime e corrupção eleitoral da história do nosso país. É realmente complicado. E na linha, Emílio, que você começou a falar, o Morgado inclusive fez um comentário, mas eu acho importante a gente contextualizar. Então, primeiro, trazendo uma notícia sobre os relatórios que foram apresentados ontem pela campanha do Bolsonaro. Eles apresentaram provas sobre as irregularidades em rádios. Tá bom. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui foi o seguinte. Antes de ontem, o Fábio Faria e o Fábio Van Garten, que também é da campanha do Bolsonaro, fizeram uma coletiva dizendo que teriam provas de que algumas rádios teriam priorizado o candidato do PT do que o outro candidato. É isso aí. Seria mais ou menos cada comercial do Bolsonaro 6 para o outro. Em algumas rádios. Por quê? Porque existe uma empresa ou várias empresas no Brasil de checking. Essas empresas fazem o quê? Por exemplo, eu fiz o comercial agora do açaí. Provavelmente ele está lá, ele pega esses trechinhos e fala, não, ele realmente fez nesse horário e manda para a agência de publicidade. Exato. Basicamente foi isso. E protocolaram no STF. TSE. Ou melhor, no TSE. Eles protocolaram para que fosse investigado essa história. O TSE pediu 24 horas para que eles mostrassem provas. Isso. Ontem levaram essas provas. Sim. Exatamente. Basicamente foi isso. A partir daí tem essa história que você vai contar agora para que o pessoal possa entender a cronologia. Isso, Exato. o que está acontecendo, porque é meio confuso para você entender. Exato. Aí o que acontece? O servidor houve em seguida a exoneração de um assessor responsável pelas inserções de propaganda eleitoral nas rádios. O tribunal não se manifestou sobre essa exoneração. O TSE exonerou o Alexandre Gomes, que é o nome dele. Não, desculpa. Alexandre Gomes Machado, exatamente. Exato. E logo depois do Bolsonaro apresentar um relatório para o TSE... Os advogados do Bolsonaro. Exato. Isso. A campanha do Bolsonaro, Isso. do PL, apresentar esse relatório com detalhes sobre a possível fraude no ambiente eleitoral. Isso, porque assim... Claro. Só para... Desculpa interromper. Não. Por exemplo, porque nem aqui, a gente está sendo censurado, a gente não pode falar várias palavras, tal, não sei o quê. O PT entrou com a mesma justificativa, falando, não, lá eles estão falando isso. Aí o TSE manda um documento aqui, que dá muito medo na gente. Muito. Falando, vocês não podem mais falar isso. Por isso que a gente está censurado. A gente diz que é censura porque essas palavras a gente não pode falar. Da mesma maneira, a equipe do Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro entraram na justiça pedindo exatamente que isso fosse averiguado. Exatamente. A partir daí, fala, não, tem um cara que vai ser exonerado. Pegaram um cara lá e falaram, você tá fora. Sim. E o mais estranho de tudo isso ele é um servidor público concursado. Então ele passou numa prova, num concurso público desde 2010. Ele exercia essa função desde 2018. Ele falava sobre erros e problemas que existiam com relação à inserção de propagandas eleitorais. Ele já vinha falando isso desde essa época. E o que é estranho, aí agora a gente tem que colocar bem para as pessoas entenderem. Ele foi simplesmente escoltado para fora do TSE, tiraram o crachá dele, isso ele fala num depoimento, numa declaração à Polícia Federal. Tá. E Mas isso não é uma norma? Pode ser uma norma. Não sei como é que funciona. A exoneração, ela geralmente acontece... Você pode exonerar servidor público de cargo comissionado a qualquer momento. Né? De um dia para o outro você pode exonerar. Ela, de fato, você não precisa dar um motivo para a exoneração. Mas o que gera essa suspeita em cima de uma possível fraude é que o tribunal pegou exatamente a pessoa encarregada de fazer a distribuição da propaganda eleitoral no pool das rádios e falou, olha, você está fora, mas assim, de um dia para o outro, escoltado pela segurança do TSE. E como que vai reverter? E ele já prevendo que ele pode ser utilizado como um bode expiatório por parte de pessoas graúdas dentro do TSE, que exercem mais poder do que ele já foi na Polícia Federal, ele está pedindo segurança para a Polícia Federal, ele está pedindo para ter algum tipo de segurança, porque ele acha que ele corre risco de vida
Porque, segundo ele, ele acha que ele pode ser utilizado como o culpado pelo que aconteceu, se surgirem mais provas diante de uma apuração ou de uma investigação eleitoral em cima disso.